Olá, boa noite a todos. Boa noite, Daniela. Boa Boa noite, noite, Débora. Boa noite a todos. Vamos lá. boa noite a toda a comunidade. Quem está aqui conosco a primeira vez, pode levantar a mãozinha eletrônica. Tem alguém aqui? Eu estou no celular, então fica mais difícil para eu ver hoje quem está. Não vi. Ah, tem a Cleniane, né, Cleniane? Anne, Bem-vinda. bem-vinda. Uhum. Mais alguém? Olha, muitos instrutores de Cosmic Power hoje aqui conosco, que coisa boa. E a gente pede também todo mundo, né, para ligar as câmeras para que a gente possa se ver, né? Se olhar, e aí o contato fica realmente mais intenso, né? Ok, vamos ligando as câmeras então. Mais uma terça-feira, né? Que ótimo. Então, hoje nós temos você quer dar essa notícia para a gente? O Ricardo vai ser, por enquanto, vai ter que ser um intervalo grande, eu acho, da nossa linguagem dos sinais aqui para os surdos. E a gente então vai pensar, né, Ricardo, se a gente conseguiria depois fazer esse tipo de trabalho, né? Então, a gente agradece muito o Ricardo, né, por esse tempo aqui conosco, a Patrícia também, né? E a gente vai conseguir uma solução, né? Vamos ver como que a gente vai conseguir resolver isso depois aqui, né? Ok? Muito obrigada. Eu estou vendo os rostinhos todos sérios. Cosmic Power se trata de sorriso. Eu acho que todo mundo ficou meio sentido que você não vai estar mais aqui conosco, viu, Ricardo? Mas a gente agradece ele com um sorriso, né? Todos nós, né? Muito obrigada, muito obrigada. Ok. Daniela, o que que nós vamos ter de leitura hoje? Ah, hoje é uma das minhas partes favoritas do livro. Eu amo essa É, passagem aqui que a gente escolheu. Página 223, para quem tem o livro. Esse livro que a Débora está segurando aí. Hoje eu e Débora vamos ler, e se tiver mais uma pessoa com vontade de ler também, pode falar comigo, levantar a mãozinha, se tiver mais alguém disponível para ler e que esteja com áudio bom, que tenha aí tranquilidade para fazer essa Alessandra. leitura. Uhum. Alessandra, vamos testar seu áudio? Fala um pouquinho para a gente ver como é que tá. Boa noite. Tá Boa Tá ótimo. noite. bom? Dá para escutar? Dá sim, querida. Então tá, Tá você tá certo. acompanhada aí também de outro praticante do Cosmic? Sim, o Olá, Eliandro. Olá, tudo bom, pessoal? Abraço a bem-vindo, todos aí. Leandro. Tudo bem? Que bom que você está aí. Bom, então a gente pode fazer o seguinte: nós vamos começar lendo aqui na página 223. E aí eu vou pedir para você ler esses dois primeiros parágrafos que começa ali com cada pessoa que se coloca à disposição, tá? E você vai até, vou dar um exemplo, tá bom, Alessandra? Entendeu? São dois parágrafos, tá? Aí depois eu vou ler os dois parágrafos seguintes e a professora Débora termina. Até um servo exemplar, tá bom, Débora? Até um certo exemplar. Deixa eu achar ele aqui no meu livro agora. Um Tá. servo exemplar, que é o um, dois, três, terceiro parágrafo da 224, Uhum. Ok. ok? Então tá bom. Soraya, você levantou a mão que você está com alguma pergunta? Não, eu queria ler se desse, mas tudo bem. Eu acho que não. Já tem gente para É, ler, né? já estamos aqui. Tá, Agradeço, viu, querida? tá.
Então Então, tá. a gente Alessandra, desculpa, professora, você vai. pode Primeiro. falar, Daniela. Não, eu só ia dizer para ela que daqui a pouquinho a gente chama ela para a gente começar, tá? É porque a gente faz um preparo antes, né? A gente Isso. faz uma respiração para que a gente se centre mais, para que a gente se conecte primeiro com nós mesmos. Então, com isso, a nossa atenção fica maior, nós ficamos mais presentes. E essa leitura, então, tem vamos falar assim, né? Um sabor especial, né? Então, a gente pode ficar com os olhos fechados, escuta um pouquinho, soltamos o ar pela boca, inspiramos pelo nariz, novamente soltamos o ar pela boca, com um sorriso. Vamos receber um presente, esse trecho maravilhoso do livro. Fechamos a boca, inspiramos. Novamente abrimos a boca, expiramos. Mais uma vez. Inspiramos e expiramos. Vamos abrir os nossos olhos. Quem tem o livro pode acompanhar a leitura ou simplesmente escutar. Só um momentinho que eu vou fechar uma janela aqui. Ok. Pronto? Pode começar, Alessandra, por favor. Cada pessoa que se coloca à disposição para outras está sujeita a uma troca e uma atualização de informações. Ao fazer isso, a pessoa ativa deve ser capaz de se desligar por completo, para que não transmita sua energia pessoal. Ela deveria ser como um tubo oco. Muitos sabem disso e conhecem de outros métodos de cura. Não se trata de um segredo, mas como está escrito, dar é mais abençoado do que receber. Com Cosmic Power, o efeito se consuma, porém, por meio da imposição de mãos, com eficácia atemporal. Não é preciso ser terapeuta para aprendê-lo. Não importa a profissão que você tenha, qualquer pessoa pode aplicá-lo, seja operadora de caixa ou faxineira, médico ou engenheiro. Todos, de alguma forma, estão equipados e conectados com a beleza, com a perfeição e com o todo abrangente. E eles trabalham através disso. Vou dar um exemplo. Um amigo meu, uma pessoa de bom coração, não teve o privilégio de receber uma boa educação. Há alguns anos, ele participou de um de meus cursos de Cosmic Power e depois sentiu o desejo de se tornar massoterapeuta. Eu me perguntava como isso funcionaria. Ele não dominava o idioma alemão, então, como ele seria capaz de aprender todos os termos latinos inseridos em textos da língua alemã que ele precisaria para satisfazer suas aspirações profissionais? Porém, o impossível se tornou possível. Meu amigo realmente conseguiu uma requalificação, financiada pelo Estado como massoterapeuta. Entre cerca de 700 candidatos, ele foi uma das 15 pessoas selecionadas.
5 dos futuros massoterapeutas puderam completar o treinamento em uma grande clínica. É claro que meu amigo estava entre eles. Tempos depois, ele já conhecia os termos latinos para partes do corpo e órgãos melhor do que falava alemão. Nos anos seguintes, durante os meses de inverno, ele trabalhou como massagista em um hotel de luxo. Ele estava sempre com a agenda lotada, o que não se podia dizer de seus colegas. Todos os convidados queriam agendar um horário com ele. Durante os meses de verão, meu amigo vive em uma pastagem alpina e produz queijo. Nesse ramo, seu trabalho também foi coroado de sucesso. Tanto a imprensa quanto a televisão noticiaram diversas vezes sobre ele. Seus sabores de queijos foram premiados várias vezes com medalhas de ouro em competições, à frente dos favoritos líderes da França, Itália e Suíça. Em algum momento lhe perguntei: como você faz isso? Estar na televisão e na imprensa o tempo todo? Você nem sequer fala alemão corretamente? E ele respondeu: curso de Cosmic Power, você me disse. Você vai ser uma pessoa muito famosa. Naquela época, pensei que isso não poderia ser verdade. Afinal, sou o nono filho de um agricultor das montanhas. Só frequentei a escola primária. Depois eu perguntei de novo: como você faz esse queijo? Por que você recebe tantas medalhas? Então ele disse: primeiro eu coloco meus braços no leite e o movimento. Enquanto isso, faço a respiração o tempo todo. Eu sei exatamente quando já respirei o suficiente. Então eu tiro minhas mãos. Faço exatamente a mesma coisa com a máquina antes de ligá-la para bater o leite. Eu respiro para ela. Meu amigo trabalha com pessoas, animais e alimentos. Ele tem um efeito curativo em todos os lugares. Ele está sempre cheio de humildade e gratidão. Ele é uma bênção para todos, um servo exemplar. Ok? Ok. Acho que todos também ficaram admirados, tanto quanto Sophie. E eu já vi Sophie pessoalmente contando também esse caso, né, nos cursos dela. Uma vez ela contou esse caso, né? E aí, então, né, nós vamos agora compartilhar, né, o que que experimentou, o que que gostou nesse texto, o que mais te chamou a atenção. E fica então aqui aberto a compartilhamento, né, Daniela? Uhum. Fica Essa é uma história sabendo. muito bonita, né, Débora? Muito bonita. Tem muitos pontos aí que nos chamam a atenção e nos serve de exemplo, né? De estímulo para seguir adiante, né? Com o nosso trabalho, com o nosso servir, né? Ok? Alguém quer compartilhar, gente, algo que sentiu nessa leitura, que deixou você feliz, ou quem já pratica há algum tempo a respiração consciente e junto com seus afazeres, com a sua prática profissional, que tenha algo a compartilhar? Oi, Soraya, por favor, pode começar. Oi, gente, boa noite, Débora, Dani. Noite. Eu sou massoterapeuta, né? Já trabalho faz alguns aninhos. E depois da formação do Cosmic Power, o meu atendimento hoje é outro atendimento. Então, é outra massagem. Eu respiro o tempo inteiro, eu recebo o cliente no meu portão já
com a respiração. E eu fico 1 hora, 1 hora e meia esperando do lado dele. E os resultados tá sendo assim totalmente divino, assim. Eles falam, nossa, o que que você fez que você tá diferente? Que a massagem tá outra. Eu falei, eu fiz um curso de meditação, Cosmic Power. Aí eu falo um pouquinho do Cosmic, falo um pouquinho da Sophie. E eu falo, eu tô totalmente diferente. Eu tenho que agradecer a Deus, a ela, a mim, né? E hoje, assim, eu tenho que meditar 3 vezes ao dia, meia hora. Se eu não meditar meia hora, o meu corpo me cobra. Às vezes eu até passo. E a hora que eu vejo, eu tô lá 40 minutos. Mas, assim, é surreal o que tá acontecendo, assim. Os resultados que eu tô tendo após a finalização do Cosmic com ela. É isso que eu queria passar para vocês. Obrigada. Obrigada, Soraya. A Débora também levantou a mão. Débora, por favor. Olá, boa Sua noite, xará. Minha xará. querida Dani e a todos. Eu também gosto muito dessa passagem aí, o que antecede até um pouquinho esse tudo, né? Eu vejo que a prática é nesse sentido mesmo, desde que nós estejamos cada dia praticando, né, um dia de cada vez, nós vamos nos conectando e indo para esse lugar da expansão da nossa consciência e percebendo que é sim possível nós fazermos parte desse todo em qualquer lugar que estejamos. Então, em qualquer atividade que nós vamos meditar ou trabalhar ou desenvolver algo, seja nesse serviço para consigo e com o todo, né? Então, essa transformação e o poder transformador de atingir em cada etapa e a cada momento as pessoas que nos chegam, porque isso, quando ele traz assim, você seria uma pessoa famosa, ele então questiona e duvida como ele, pessoa tão de simples origem, chegaria a tal feito. Justamente por essa humildade da presença, do se conectar consigo no aqui e agora e estar a serviço desse todo. É isso que eu trago muito dessa passagem. Agradeço, boa noite. Ok. Mais alguém? Tá vendo aí, Daniela? Não, deixa eu ver na outra página. Posso Ah, compartilhar algo? Tem um Ricardo. nome aqui. Eu, Ricardo. Aline. claro, Ricardo, pode? Tá, Claro. vou falar primeiro em português, depois eu trago em Libras pro Rimar, que ele também está aqui participando. O Rimar já conhece essa história, então deixa eu só ver ele aqui primeiro. Deixa eu só ver aqui. Então, a primeira vez que eu participei do Cosmic Power foi em São Paulo com a Sophie. Eu não conhecia, né? Na época eu não participava da Inovar e do IBCF. E no evento, foi lá no Haka, e a Sophie chamou a gente, todo mundo, né, para fazer meditação do Cosmic Power. E nesse dia, eu ainda morava em Minas. E entrei junto com o pessoal na meditação. E chegou um certo momento que uma voz falou para mim assim: você vai mudar para São Paulo. Foi uma certeza tão grande daquela voz falando para mim que eu iria mudar para São Paulo, que deu vontade de sair correndo na hora e ligar para minha esposa, né, e falar para ela, falar, amor, a gente vai mudar para São Paulo. Era uma certeza tão grande, eu não sabia como, que a gente tinha toda uma estrutura lá em Minas. E E aí eu continuei naquela meditação, naquela busca ali. Quando acabou o evento, eu eu cheguei na hospedagem e liguei para minha esposa, né? E nós começamos a conversar. Falei, amor, preciso te dizer algo. Ela falou assim, a gente vai mudar para São Paulo, né? E eu peguei e falei assim, como que você sabe? Ela falou assim, essa mesma energia que estava conectada com você também estava conectada aqui comigo e me contou isso. Então, eu gostaria, né, de ter compartilhado isso com vocês
né? Que foi a primeira vez que eu experienciei o Cosmic Power e trouxe isso tão forte para mim. Então era isso. Gratidão. Gratidão, que coisa boa. De primeira vez já. E que bom que você pôde compartilhar isso hoje aqui com a gente, né? Provisoriamente, a sua despedida. Sim. Agora a Alê, né? Pode falar, Alê. É Não, Ale? Alê? Dani, ele tá contando para o Rimar. Ele quis Sim, Perdão. sim. Eu já consegui, já contei para ele. Ah, ele já sabe? Ah, Já, tá. ele já conhece essa história minha. Que bom. Então chama ela, Dani. Pode falar, Alê. Pode? Boa noite, tudo bem? Noite. Nossa, mas que história mais linda! Sabe uma coisa que me tocou? A confiança. Porque assim, e que simplicidade aqui nessa descrição, né, da história. Ele coloca o braço, mexe o leite. Cara, eu achei isso assim fenomenal. E aí, respirando, chega um momento que eu entendo, já é suficiente. Então, assim, não é um ingrediente que você vai lá e coloca, sei lá, uma colher disso ou daquilo, 40 minutos. É muito fluxo da vida, né? E a confiança, isso me chamou, assim, muita atenção, nessa Uhum. confiança, né? De você chegar nesse ponto. Muito lindo. Eu quero aproveitar a oportunidade, inclusive agradecer a todos, em especial a Dani, das referências que você mandou. Eu fiz o básico, nossa, com a Rê, a Renata. Fiquei assim, sem palavras. Uma experiência incrível. Eu nunca vivi algo assim. É difícil até você falar meditação, Cosmic Power, porque é como se tem, claro, sim, mas é uma coisa tão vivida e tão, nossa, conectado com algo muito, cara, assim, sem palavras. Foi realmente uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Agradeço a todos vocês e estamos aí, nesse início de caminhada. Uhum. Muito Que obrigada. bom. Ah, chegou, estreiei a leitura aqui, hein? Ó. Ah, Que, que que bom. legal. Aproveitando seu comentário, né? Que depois nós vamos falar sobre a outra parte, né? Mas ela fez o curso básico e Sofia agora vai começar novamente uma sequência. Vocês devem ter visto lá, né, nos avisos da comunidade. E dessa vez vai ser na parte da noite. Então, acho que fica mais fácil para todos, né? Então, acompanhem, né, olhem lá, quem está na comunidade tem todo o aviso, né? Para seguir esse caminho. Como você falou, estou no início do caminho, né? É assim mesmo, né? Ok? Ô, Débora, eu vou só comentar algo, né? Primeiro, que bom, Ale, que deu certo, né? Que você conseguiu encontrar em São Paulo a Renata, e fico feliz que te tocou tanto. Até aviso para todo mundo aqui, né? Quem precisar, a gente também sempre passa indicação quando tem de multiplicadoras nas cidades. Então, quem precisar falar na comunidade, perguntar ali ou no meu Instagram, o que for, né? Eu e Débora, a gente está sempre assim em contato com as demais multiplicadoras e multiplicadores para aquelas que já estão fazendo os cursos básicos, porque é diferente a gente viver isso no presencial. E a Sophie fala isso em vários momentos no livro, que algo é diferente quando a gente se encontra num campo mesmo, né? Com o nosso magnetismo, a gente é ali junto, 5 pessoas, mais a multiplicadora. Então, é muito especial viver essa experiência por 4 dias.
seguidos, tá? Então, quem sentir essa vontade, quiser, esse é um curso gratuito que é feito mesmo nesse princípio de voluntariado lindíssimo. Então, podem falar conosco para ver se nas suas cidades tem algum multiplicador, tá? Aqui tem vários presentes em Goiânia, em Brasília, em São Paulo, né? Enfim, então estamos todos aí. Tem É, também a Thaís, né, Dani, que hum, pode também fazer essa busca lá, né, dentro da comunidade, a Thaís das informações dos cursos, né? é. Só Então, colocar lá na comunidade, né? no suporte, lá na parte, ok? Isso, isso. Tinha uma outra Então, pessoa levantada a mão para falar aqui. acho que é o Maxson, Maxson. isso. Cadê o Maxson? Ah, desistiu, Maxson? Quer falar ainda? Então abre o seu áudio, por favor, queridão. Tá fechado? Peraí. Abriu, Ai, Não, então tá, tá bom. tá escutando? Uhum. Então, eu falo que o Cosmo Power para mim foi uma transformação muito grande. Eu cheguei atrasado, estava trabalhando, não pude pegar o tema que foi hoje, né? Mas eu passei por uma transformação na minha vida e quando eu trouxe o Cosmo para mim, que eu aprendi com a minha professora Laana, aí vocês falaram comigo que sabe que eu sou cadeirante, eu não coloco o pé no chão, né? Então, a minha cama, ela tinha uma elevação, fica mais alta, fica mais fácil passar para a cadeira, para a cama, né? Então, eu resolvi tirar a elevação da cama, porque eu faço a meditação todos os dias que eu acordo. Então, hoje eu fico com o pé no chão, entendeu? E tem sido assim, ele emociona, uma energia muito grande, sabe? E eu tenho sentido a transformação foi imensa, sabe? Então hoje eu pratico o Cosmo, bem dizer, em todos os momentos, que deu uma paradinha, eu trabalho a respiração como Cosmo Power, sabe? Então, assim, foi muito magnífico essa nova jornada na minha vida. Só tenho que agradecer a todos. que bom, que bom. É, às vezes falta um pouquinho, né, a posição, às vezes até nós mesmos, não só você que é cadeirante, até a gente, às vezes, dependendo da altura da cadeira, a gente não consegue apoiar os pés no chão, porque os nossos joelhos têm que ficar dobrados em 90 graus. E a gente pode completar essa altura, às vezes, com uma almofada ou um travesseiro. E isso então faz o efeito de como se fosse o chão, né? Então, se faltar um pouquinho de espaço para que a perna da gente fique com esses 90 graus, a gente pode apoiar uma almofada. Mas você mesmo conseguiu achar uma outra solução. Que Outra bom. alternativa. É isso, né? Quando a gente quer, né? Tudo é possível, né, Max? Que bom. Mais Mais alguém? alguém? Podemos chamar alguém aqui? Vamos chamar a Gisele? Oi, Gisele. Você gostaria de colaborar conosco com algum comentário, alguma parte do que te tocou? Tem que Não. abrir o seu áudio, Gisele. Se você não quiser, tudo bem também. É. Opa, acho que fechou de novo. Abre aí de novo para nós. Pronto. Tá me ouvindo? Sim, Tudo bom, Dani? Tudo bom, Débora? tudo Muito bem. bom estar aqui com vocês. Tenho aprendido muito e tenho ganhado muita confiança, que é uma coisa que eu tenho dificuldade de ter confiança. E eu tenho feito muito esse expirar e o inspirar, isso tem me acalmado e tem me permitido olhar para a vida com essa confiança de acreditar que tudo vai dar certo. O meu marido agora vai atravessar por vai passar por uma nova cirurgia, ele tem um tumor no cérebro. E foi bem quando eu comecei todo esse processo de estar aqui com vocês. E foi até na mesma semana que eu entrei no Power
ele já começou as consultas dele para fazer a cirurgia. E eu fui com muita confiança para o médico. E cheguei lá e ela falou assim: Olha, a gente tem dois caminhos, crânio aberto e pelo nariz. Na hora eu comecei a rir e falei para o Sérgio: Tá tudo bem, vai ser pelo nariz, porque é o melhor caminho. Eu olhava para ele, falei: Não, já marca isso daí que é por aí mesmo. Ele me olhava assim. Ele, como tu fala isso? Eu falei: Não, se tem duas opções. E eu expirei ali na hora. E só tem uma médica aqui no meu estado que faz, e era aquela médica que estava ali. Então, eu disse, ó, tá tudo certo, só tem essa médica, ela tá aí disponível e tá te dando dois caminhos, então é esse caminho aí. E agora a gente tá se encaminhando para a cirurgia, e semana passada eu já tive uma notícia boa, que o caso dele nem tá tão grave, o tumor não tá tão grande, isso já deixa a gente mais aliviado também, né? E acredito que vai dar tudo certo, a recuperação vai ser boa, a gente está bem confiante. Ele também está respirando, está meditando. Eu acho que só ganhei. Só tenho a agradecer. Ok, Muito que obrigada. bom. Tudo de bom aí para vocês, né? A maneira como a gente se comporta frente a algum desafio faz toda a diferença, né? Faz mesmo. Toda a diferença. Que bom. E vai dar Legal. tudo certo, com certeza. Sim, sim. Ok. Mais alguém? E você, Daniela, o que te chamou mais atenção? Ah, essa é minha história favorita do livro, É? porque é, eu, assim como a Lê, me toca muito ver esse homem tão simples entrando em comunhão com o leite e, e mergulhando seus braços ali e virando um com o leite, que eu acho que eu fiquei muito emocionada quando o Maxson falou aqui também, que ele poder sentir os seus pés tocando a terra e poder virar um com a terra e respirar com a terra e se aterrar, né? Isso tudo me toca de um jeito que eu não sei nem explicar. É um negócio que é fundo, assim, sabe? Me emociona falar disso. Então, eu acho que quando a gente se sente amado, quando a gente se sente conectado amado pela criação, né? E conectado com essa abundância desse amor todo que está aí disponível para gente, é muito bonito o que acontece. Parece que tudo sente, né? Até o aparelho com o qual ele respirava, porque é uma matéria que está ali, mas é energia, né? A energia reage à nossa sintonia, à nossa conexão. Então, saber que a gente tem esse instrumento, esse recurso e fazer uso disso, acordar e já sorrir e já respirar e, enfim, e poder se sentir em comunhão, se sentir um com esse todo, né? É muito especial, né? Eu amo essa parte. É muito bonito mesmo. E isso que você falou e que a nossa colega falou, né, sobre essa confiança, porque ele era uma pessoa simples, ele não sabia falar a língua e ele podia duvidar do que ele escutou da Sophie e falou que ele ia ser famoso. Você ainda vai ser famoso. E ele escutou aquilo e colocou aquilo, entregou aquilo, confiou que aquilo podia acontecer. E a própria Sophie se surpreende, mas como? Como? E eu já escutei a Sofia algumas vezes falar que, às vezes, para as pessoas mais simples, é mais fácil se entregar ao ensinamento do Cosmic. Porque a gente que tem a parte muito desenvolvida, não é todos, mas intelectualmente muito desenvolvido, a gente quer saber o porquê. E a gente, se não entender o porquê, a gente não pratica. E às vezes, como é o caso dele, ficou tão fácil, ele simplesmente escutou e colocou aquilo em prática. Colocou em prática e teve o sucesso. E mais do que isso, né?
ele fazia isso com muita gratidão que ele recebeu. E essa gratidão que ele recebia foi o que ele devolveu aquele leite. Então, quando ele colocava aquelas mãos no leite, ele movimentava o leite, toda a energia dele de gratidão e o desejo dele de que fosse um leite maravilhoso, porque o leite, o queijo, né, no caso, não era para ele, era para outra pessoa, né? Eu acho que esse que é o espírito do Cosmic Power. A gente é um canal, a gente está ali como um instrumento para o outro. E aí ela fala que ele, então, era uma bênção, que a presença dele era uma bênção para todos. E por isso que o sucesso vinha, né? Todo mundo queria ver, porque ele era uma pessoa especial, né? Mas tudo isso porque primeiro o coração dele foi tocado. Ele escutou o ensinamento com o seu coração e não com a mente. E aprender significa usar a sabedoria do coração. Por isso ele foi, então, não sentiu nenhum bloqueio. A língua não foi impeditivo para ele. Tudo que ele fazia ganhava até das outras pessoas que eram famosas, né? Porque às vezes talvez aquelas outras pessoas queriam só o prêmio. E ele não, ele queria se conectar com o que ele fazia. Colocava o amor dele. E nós todos na nossa profissão, né? A Soraya comentou que a massagem dela é diferente, porque ela agora olha para o cliente dela como uma outra pessoa do que ela olhava antes, né? Então, essa conexão fica muito maior, né? Através da respiração. E a Dione levantou a mão, né? Deixa eu só complementar uma coisa, Débora. No último dia do curso básico, a gente faz o lanchinho, né? E aí é o lanche de comemoração dos 4 dias do curso. E aí eu sempre falo para as pessoas, ó, quando vocês forem preparar de hoje para amanhã, o lanchinho que vocês vão trazer, respira, porque esses lanchinhos vão ficar mais gostosos, né? E aí a gente foi vendo, e eu tenho feito isso, quando eu vou fazer um prato, eu fiz uma guacamole aqui em casa no sábado, que eu faço sempre um jantarzinho mexicano para os 3 filhos adolescentes. Aí eles, nossa mãe, mas essa guacamole, esse chile é o melhor de todos. E eu fico respirando. Eu não botei o braço ainda, mas eu tô respirando junto, né? Então, é bem gostoso a gente poder passar o café com atenção, com foco no dia a dia, né? E respirar junto. Diga lá, Dione, por favor. Tá um pouco, tá. Oi, estão me ouvindo? Tá? Aham. Falar sobre a confiança. O Cosmic Power é algo assim, é um movimento na vida da gente, na minha, né? Principalmente mexe com a confiança. Eu faço atendimento também com barras de Access e outras ferramentas, mas enquanto eu não respirar, a cliente ou o cliente não chega. Eu já percebi isso. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Tá. Eu já percebi assim, mas que interessante. Já está quase na hora, já está na hora, a pessoa não chegou. Ah, já sei o que está faltando. Então, eu tenho que ir lá, fazer as respirações. Terminei de fazer as respirações, tic, 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 na porta. A pessoa está chegando. Então, essa questão da confiança é muito, muito séria e muito importante. Eu estou aqui em São Paulo porque nasceu uma netinha e eu estou muito com frequência fazendo ela dormir, não é? E daí a minha filha, ela tem babá também, eles dizem, mãe, mas como é que ela dorme contigo assim? Ela às vezes está gritando, gritando.
e eu vou bem calminha, faço as respirações, questão de minutinhos, já está dormindo, né? Então, é confiar. Hoje, eu estava com ela no colo, e daí tem uma coisa assim, que eu até queria perguntar para vocês, Débora e Daniela. Eu recebo isso assim, parece que é de hora em hora, eu recebo assim um comunicado que eu tenho que respirar. Daí eu fiquei pensando assim, mas será que eu já tenho consciência que em todas as partes onde tiver Cosmic Power, a gente pode se conectar quando está vendo meditação, não importa onde e com quem quer que seja. E eu me perguntei hoje, enquanto eu estava ali fazendo a Lila dormir, será que a meditação ela sempre começa nas horas cheias? Daí eu ia olhar no horário que você nos coloca, não é? Se sempre inicia nas horas cheias, 2 horas, 1 hora, né? Mas, pessoal, confiança é o que o Cosmic Power nos traz. Eu preciso servir através do meu trabalho lá que eu faço, eu não tenho mais medo. Antes eu ficava me perguntando, mas será que eu vou fazer isso? Vou fazer... Não, entrega, se joga. E as coisas tudo vem. As palavras, as atitudes, o olhar, tudo vem para o benefício da pessoa que você está servindo. E isso foi o Cosmic Power que me trouxe. Obrigada. Obrigada, Johnny. Se você me permite um minutinho, um segundo rápido, para ser breve. Eu tenho o hábito de tomar café, almoçar, de manhã, quando eu sento na mesa tomar café. Eu faço em posição, eu ponho café, ponho pão, queijo, ou ovo, que eu for comer o que for, eu ponho no prato, né? E eu faço em posição na mão em volta deles, né? E todos os dias, é no almoço, é na janta, e às vezes é da água que eu vou beber, e o meu neto me vê fazer isso, né? Aí ele para, fica olhando para mim. Hoje ele pegou esse hábito, sabe? E um dia ele me perguntou. Aí eu expliquei para ele o porquê, né? Que a gente passa energia positiva para o alimento, para a água. Então agora, quando nós sentamos na mesa, a primeira coisa quando põe o que vai comer, ele vai fazer a posição da mão também, sabe? Então assim, eu achei muito bacana e a gente vê que é o que nós fazemos que as outras pessoas próximas a gente vai acompanhando, principalmente a criança, né? Uhum. As nossas mãos, né, são ferramentas maravilhosas, né? E a Sophie fala que é uma caixinha de ferramentas que nós temos conosco, nossa caixinha de remédios, né? Isso é uma parte também que é aprendida mais nos cursos avançados, né? Então, quem está curioso aí pode até seguir esse caminho. E realmente a gente é um exemplo mesmo para todos, né? E a nossa presença também é capaz de modificar o ambiente. Então, uma presença que muda tudo, né? Mas a Dione chegou a falar, fez uma pergunta, né? Teve uma vez que eu sugeri que nós todos, né, quando fôssemos meditar, escolhêssemos umas horas cheias, se fosse possível, né? Então, se você for meditar, se você tiver com a sua agenda mais tranquila, 7 da manhã, ou então às 8, ou às 9, escolher uma hora cheia. Porque se você fizer isso e a outra pessoa também, você vai estar sempre com um grupo de pessoas meditando ao mesmo tempo, nesse mesmo canal, que é o canal do Cosmic Power. E nós também temos as meditações, que são sempre em hora cheia, né, que é as meditações na Alemanha e no Brasil. Né? E agora está chegando a nossa hora de meditar aqui também, né? Senão nós vamos ficar sem botar isso em prática, né? E na próxima reunião, né, se vocês também
já tiverem algo, vocês podem já vir, né, com alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar. Mas a gente sempre lembrar para a gente não se deixar por último, porque às vezes na hora que a gente quer falar, o tempo já passou, né? Então, da próxima vez, levantem a mãozinha bem no começo, porque a gente gosta de escutar todo mundo, né? Ok? Vamos lá, Daniela. Vamos meditar. Então, a nossa colega que está aqui a primeira vez, a gente não faz essa meditação e essa respiração do Cosmic Power, que a gente chama de respiração consciente. Ok? Todos aqui? Eu estou viajando e aí deu um barulhinho, né? Porque eu estou num lugar meio difícil aqui. E aí fica um aprendizado, né? A gente sempre, quando escuta, dá um comando para a gente. Se a gente escuta algum barulho, a gente vai cada vez mais fundo e nada nos atrapalha, ok? Ok, muito obrigada a todos. Daniela, muito obrigada. Ricardo, até breve. Rimar, venha assim mesmo, nós queremos sentir sua energia aqui conosco. Muito obrigada, viu, Ricardo? Beijão, Rimar, grata a todos. Foi lindo, Obrigada. Débora. Muito, muito obrigada. Obrigada. Um beijo, gente. Até o Boa próximo noite, encontro. Débora. Boa Boa noite, noite. Dani. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.